vimos sobre a cosmogênese, né? Vimos que dessa unidade, dessa essência, né, manifesta a dualidade, que é o Yang, representado por essa linha contínua, e o Yin é a linha interrompida, dá uma pausa. Né? Dessa combinação desses dois princípios, do Yin e o Yang, vão surgir 4 possibilidades ou 4 energias. É como se fosse dessa unidade, vai surgindo uma dualidade. Desses dois princípios combinados surgem 4 possibilidades. Essas 4 possibilidades se chamam bigramas, que são duas linhas, né? O Yin e o Yang é como se fosse um monograma. Aqui a gente vai ver um bigrama. Então, essa combinação do Yang com o próprio Yang, ou um puro Yang, né, ou chama grande Yang, né, e tem o grande Yin. E tem aqui essa transição entre o Yang e o Yin, o Yang acima e o Yin abaixo, é o pequeno Yin, e entre essa outra transição, com o Yang por baixo e o Yin por cima, é o pequeno Yang. Então esses quatro bigramas, eles vão de alguma maneira mostrar um outro passo da manifestação. Ou seja, entre aquelas duas energias básicas do Yin Yang vai ter agora uma transição. Esses bigramas são muito interessantes, que eles vão mostrar de alguma maneira os ciclos também. Eles vão estar representando vários ciclos. Tudo que nasce, cresce e morre teria esses ciclos. Então, aqui a primavera, ou esse bigrama aqui, o pequeno Yang, pode estar associado aqui à primavera. Então seria o nascimento da vida, onde a natureza brota, né? As flores, a vida como um todo. Né? Aí o grande Yang também está associado ao verão, como se fosse essa expressão máxima ativa, externa da natureza, né? Ou o calor máximo aí, né? Da estação do ano. Aí o outono já é uma transição, já cai as folhas, né, já está começando a ter uma pausa, esse sol intenso já está mais fresco, e surge essa transição aqui. E o inverno, seria o grande Yin, seria o repouso. Então, num país temperado, a gente vê que essa estação, praticamente a vida dá uma pausa, né? As árvores ficam sem folhas, neve, né? Então esse é o momento do grande Yin. E depois novamente renasce na primavera. Então esses bigramas vão mostrando que etapas desses ciclos. Teria um outro elemento aqui que também é usado, que é a pausa, ou o centro, né, o equilíbrio entre esses 4 bigramas, ou também a transição, né, entre o verão e o outono. Na própria China existe uma 5ª estação de ano, que é a canícula, né? Que é esse período de transição entre o verão e o outono. Aqui mostra melhor esses ciclos, né? A gente pode entender esses ciclos em vários aspectos. Né? Aqui, por exemplo, né, pode estar associado à vida de uma pessoa. Então aqui é o nascimento, o período da infância, né? Aí marca a adolescência, o período da juventude até a vida adulta. Aí o período da maturidade. Aí o idoso, o período da velhice. E depois teria um novo renascimento. Aqui também passa um pouco dessa ideia de continuidade, né? Também. Aqui algumas tradições orientais falam da vida e da morte como se fosse apenas aspectos do mesmo ciclo. Então da morte renasceria, assim como toda a natureza. Então, é uma crença oriental aí, né? Aqui também em relação ao dia, esses mesmos bigramas, né? Então, aqui nasce o dia, em torno das 6 da manhã, aí o período da manhã como um todo, aqui o ápice do sol, né? Às 12 horas, e que aqui também é onde tem a parte mais Yang, né? Nesse percurso, aqui é onde é o momento mais Yang. Aí começa o entardecer, às 18 horas começa a noite, aí das 24 horas mais ou menos a madrugada, então seriam vários ciclos. Aqui, bom, a própria imagem do tal aqui do Yin Yang já mostra
esse jogo de forças, né? Então aqui, por exemplo, na manhã, ele vai onde tem mais luz, né, mais plenitude, chegar no ápice, aqui já começa a diminuir essa energia yang, digamos assim, né? Então como se você vai mesclar a luz com o entardecer. Então chega no final da tarde, tem bem menos luz, e aqui quando começa a noite, já é o império aqui da noite, o descanso, né? E aqui já começa essa energia de novo a aparecer muito suavemente até que amanhece o dia às 6 da manhã. Então é interessante que esses bigramas estão mostrando aí todo um jogo de energias, né? Outro elemento aqui, que também o bigrama está associado aos elementos, aos 5 elementos chineses. Uma coisa que pouca gente sabe, né? Que a gente fala aqui dos 5 elementos da China, que a gente vai estudar mais tarde, inclusive. Esses 5 elementos surgem justamente desses bigramas, que seriam essas 4 fases, mais esse repouso ou essa transição, que seria o elemento terra. Então a primavera é o elemento madeira, como se fosse essa vida brotando, né? O elemento fogo estaria ligado a essa plenitude da expansão. Aqui o elemento metal já está ligado ao outono, aqui essa transição, né? E o inverno seria esse grande yin, que seria o elemento água. E o equilíbrio da terra. Então seriam os 5 elementos: madeira, fogo, metal, água e terra.